Olá, crianças da Nação Kids! Mais uma vez nós estamos juntos aqui nesse vídeo para matar a saudade, para falarmos ao coração, para trazermos aquela saudade que nós estamos de ouvir a palavra do Senhor Jesus, o nosso herói. E eu quero dizer uma coisa para você, criança. Você está acompanhando as nossas gravações? Você viu a semana passada que a entrada do Novo Testamento ela foi triunfal. Ela começou com o nascimento do Senhor Jesus. E agora, da agora para frente, nós vamos ouvir muito falar do nosso querido Salvador, Senhor Jesus, que vai trazer muito ensino ao seu coraçãozinho. Então se preparem. Daqui para frente, o Senhor Jesus vai nos ensinar todos os dias. E a nossa série Eu Amo a Bíblia traz uma palavra para você hoje, criança. E a tia Suzy quer dizer, olha só o que o Senhor Jesus disse. Sigam-me e eu os farei pescadores de Deus. Pescadores de homens. O que isso quer dizer, criança? Que você vai pescar. Daqui para frente você vai se tornar um pescador de pessoas. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus como que é isso. Antes a tia Suzy quer te perguntar, como que está a escola? Você está com saudade da sua professora? Você está com saudade dos seus amiguinhos? E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus já nos traz um ensino nessa área de mestre, de professor. No tempo do Senhor Jesus, né, ele nasceu, ele foi criança, como cada um de vocês. Ele cresceu com o papai e a mamãe dele, mas teve a hora do Senhor Jesus caminhar ensinando. E ele escolheu, crianças, para começar o seu ensino, os seus discípulos. O que é discípulo? São aprendizes. É como você lá na escola, quando você senta e ouve o seu professor, a sua professora, e você tem aprendido com ela. E os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus como caminhar diante da presença do Senhor Deus, como levar o povo a caminhar perante o Senhor Deus. Então vamos aprender agora hoje com a palavra lá no livro de Mateus, né, que o Senhor Jesus traz o ensino da palavra. E lá em Mateus 5, criança, na Bíblia, no capítulo 5, né, a palavra de Mateus fala que Jesus andava com seus discípulos. E Jesus, à medida que ele ia andando com seus discípulos, ele ia ensinando. E aí ele chegou num lugar chamado, né, um lugar onde chamou futuramente de monte, né, o sermão que Jesus subiu nele para falar com as pessoas, porque eram muitas pessoas que caminhavam com Jesus e queriam ouvir a palavra de Jesus. Então Jesus subiu ao monte para falar para essas pessoas. Imagina a sua professora lá na frente ensinando, né? Se a professora não estiver lá em posição de destaque, né? Tiver lá ou tiver misturado com os outros alunos, você não vai prestar atenção. Então o que Jesus fez foi subir a um monte para ensinar, não só os seus discípulos, mas como todo aquele povo que andava com ele. E Jesus quis ensinar o que esse povo deveria fazer para ser bem-aventurado, né? Para viver uma vida de abundância, uma vida doce. Sabe o que é ser bem-aventurado? Você gosta de doce? Você gosta? Eu amo doce. E quando a gente saboreia um doce, é algo que nos faz bem, que nos dá alegria, que nos dá bem-estar. E bem-aventurado é isso, é ser uma pessoa abençoada por Deus, é ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa bem resolvida. Tia Suzy, como é isso? E aí, Jesus, para atingir essas pessoas, ele foi ensinando que para você conquistar o reino dos céus, você tem que ser primeiro, como as pessoas humildes de espírito, pessoas bem-aventuradas são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso quer dizer, Suzy? Tia Suzy, ser pobre de espírito? Ah, não é de pobreza. Ser pobre de espírito, criança, é aquela criança que fala assim, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ouvir a palavra de Deus. Eu quero ir para a salinha só brincar.
Não, isso é ser pobre de espírito. Não, tia Suzy, eu quero ouvir os ensinamentos de Jesus. Sabe o que a tia Suzy ouviu esses dias, essa semana? Uma criança que já está saindo da nação Tim e falou para tia Suzy, muito obrigado por ter me ensinado tanto da palavra de Deus, por ter me ensinado os caminhos do Senhor Jesus. Essa criança tem uma riqueza e ela vai herdar o reino dos céus. Então, quando você se dedica às coisas do Senhor Deus e se dedica a ouvir a palavra de Jesus, você é um herdeiro do Senhor. E sabe o que a gente precisa para ser herdeiro, criança? A gente precisa ser filho, né? O filho herda a herança do pai e você é um herdeiro da herança do Senhor. E você precisa ter o seu espírito livre, o seu espírito alegre, o seu espírito aberto para receber as bênçãos do Senhor. Jesus também ensinou que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe aquele choro? Aquele choro que dói, aquele choro quando a gente perde alguém, aquele choro que quando a gente vê alguém sofrendo e a gente sente no coraçãozinho, a gente fica triste. Tem criança que assiste filme e chora, porque vê ali uma criança sendo maltratada, um cachorrinho, uma pessoa sofrendo e essa criança chora. Esse choro que Jesus falou não é o choro de birra, não é aquele choro de desobediência, é o choro de sentimento, o choro que está dentro do seu coraçãozinho. E sabe o que Jesus fala? Que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a palavra do Senhor fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã, para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que aceita Jesus como Salvador, para aquele que aceita Jesus como o mestre, o ensina, aquele que ensina a palavra de Deus. E para isso, criança, você tem que estar com seu coraçãozinho aberto para ouvir as tias, as professoras, os líderes da Nação Kids. Amém? Jesus também falou que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso de coração? É aquela criança que não procura briga, é aquela criança que não é intrigueira, aquela criança que não fica fazendo fofoca, aquela criança mansa, sabe? Aquela criança que é doce, que ama as pessoas, que ama fazer o bem. Isso é ser manso, criança. E nós temos muitas crianças mansas na nossa salinha da Nação Kids, é por isso que a tia Suzy está com muita saudade. Porque eu tenho crianças mansas, eu tenho crianças doces, aquelas crianças que deixam saudade. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus disse que tem uma herança para você na terra. Uma herança grande, uma herança de bem-aventurança, uma herança de riquezas. Ah, tia Suzy, eu vou ser muito rica? Não, a tia Suzy não está falando de dinheiro, a tia Suzy está falando de bondade. A tia Suzy está falando que você será feliz na terra. Amém? A palavra de Jesus também fala, bem-aventurados os que têm sede, têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você já sentiu sede, criança? E quando você estava com sede, você já bebeu um copo de água bem fresquinha? É uma delícia, não é? Então, Jesus, ele traz esse refrigério ao nosso coração. Ele mata a nossa fome, ele mata a nossa sede, aquela sede que a gente tem de aprender a palavra de Deus, aquela fome que a gente tem de aprender a palavra de Deus, de seguir os caminhos certos de Jesus, de saber o que Jesus tem para as nossas vidas. Se você tiver essa fome e essa sede, Jesus vai matar a sua sede. O que é ser farto? É não ter fome, é não ter sede, é não passar necessidade nessa área espiritual. Então tenha fome, criança, tenha sede para aprender mais, para buscar mais, para saborear mais as palavras de Deus. Jesus também falou àquele povo e aos seus discípulos que bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é isso? Misericordioso é aquela criança que tem vontade de ajudar o outro, que quando vê um coleguinha em apuros, quer ajudar. Sabe, aquela criança que está sempre ali estendendo a mãozinha para ajudar o outro, está repartindo com seu coleguinha, não deseja o mal, né? E aí, o que você vai ter, criança? Você vai alcançar a misericórdia do Senhor.
Quando você precisar, o Senhor vai estar ali para te estender a mão, para te ajudar. Então a tia Suzy fala muito isso, a gente tem que ter um coração bondoso, a gente tem que ter um coraçãozinho humilde para a gente alcançar a felicidade que o Senhor Jesus tem para nós. O Senhor Jesus tem muitas alegrias para as nossas vidas e nós temos que merecer essas alegrias. E a única coisa que o Senhor Jesus pede para nós é que nós tenhamos um coração bondoso, um coração que tem compaixão, né? Aquele coração que tem compaixão é aquele coração que sofre junto com o outro, né? Então, criança, aprenda a estender a mãozinha e ajudar o outro, a oferecer aquela balinha que você tem para ajudar o outro, a tirar a tristeza do seu amiguinho, a orar com seus coleguinhas para que a tristeza saia delas, porque você conhece a palavra do Senhor Jesus e você sabe que se você tiver misericórdia dessas pessoas, o Senhor Jesus também terá misericórdia a sua vida toda. A palavra de Deus fala que bem-aventurados limpinhos de coração, porque eles verão a Deus. Pensa, o que é ser limpo de coração, criança? Primeiro vamos pensar na palavra limpeza. Imagina um lugar bem sujo. Imagina uma pessoa fazendo uma faxina, tirando sujeira, jogando lixo fora, e aquele lugar vai ficar cheiroso, agradável. Assim é o nosso coração. Nós temos que tirar o pecado de dentro dele. A única coisa que nos separa do Senhor Deus, a única coisa que entristece o coração de Jesus é o pecado no nosso coração. Então Jesus fala que nós devemos ser limpos de coração, porque sendo limpo de coração, a quem nós vamos ver? A Deus. E nós temos uma herança do Senhor Deus. Eu quero alcançar essa herança, e você? Nós alcançaremos segundo as bem-aventuranças do Senhor Deus. E o que é ser bem-aventurado? É ser uma pessoa abençoada por Deus. Olha só o que a palavra de Deus também fala. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o que a tia Suzy já falou lá atrás. Pacificador é aquele que leva a paz. Se tem alguém brigando, você não pode ir lá bater palminha e falar briga, 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 igual a tia Suzy já viu muito nas escolas. Pacificador é você falar, não faz isso, a briga não é de Deus. Ou então chamar um adulto e falar, socorre que eles estão brigando. Não é ficar ali rindo e correr para ver a briga. Então, seja pacificador, leve a paz, leve a tranquilidade, leve o amor. Porque sabe como você vai ser chamada? Filhos de Deus. Ai, que delícia ser filho de Deus, né? Ter um papai tão poderoso, tão grande como é o nosso Senhor Deus, né? E nós somos pacificadores, os cristãos são pacificadores, eles devem levar a paz. E Jesus também falou aos seus discípulos e aquele povo que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe, criança, por que Jesus trouxe essa palavra? Porque nós temos muitos cristãos que são perseguidos pela justiça. Você já passou por aquela situação de um coleguinha seu falar assim, ah, você é crente? Ah, mas crente não pode fazer nada, crente não pode mentir, crente não pode desobedecer. Isso é uma injustiça. E aí ele junta os outros amiguinhos e fala assim, não, nós não vamos brincar com aquela criança porque ela é crente. Isso é injustiça. Mas olha, criança, eu tenho que falar uma coisa para você. Você pode passar por isso, mas eu quero dizer que a sua herança é herdar o reino dos céus, é herdar todo aquele céu maravilhoso com as ruas de ouro, onde não haverá pecado, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro. Isso é para você, criança, que leva a palavra do Senhor Jesus, leva os princípios de Deus na sua vida e segue a sua vida debaixo do amor. E Jesus falou para aquele povo com todo o amor no coração. E a palavra de Deus aqui em Mateus fala, né, que um dia nós seremos herdeiros do Senhor Deus. Isso está aqui na palavra de Deus. E você vai ler o livro de Mateus todos, ele traz vários ensinos. Pede a mamãe para ler para você, tá? Pede a mamãe que ela vai ler o livro de Mateus, ela vai te explicar cada pedacinho, e a tia Suzy escolheu falar para você das bem-aventuranças que o Senhor Jesus pregou lá no monte, que ficou conhecido como Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mas agora,
a tia Suzy quer trazer para você uma coisa deliciosa. Vamos pensar no nosso cultinho infantil? Quem aí gosta de doce? Então, nós vamos pegar lá as bem-aventuranças que o Senhor Jesus falou para todos aqueles povos, né? Ele trouxe 8 bem-aventuranças e nós vamos fazer as nossas aventuranças. A tia Suzy foi lá e pesquisou, tem um blog chamado Pequenos Adoradores do Rei Jesus, que trouxe para nós 10 bem-aventuranças do culto infantil. E a tia Suzy quer trazer para vocês, comparando a aventurança como um doce. Que delícia! E é isso que Jesus ensina pra gente na nossa idade, na sua idade, enquanto criança, te conquistar com mel, com doce, que é a presença dele e é o amor. A primeira bem-aventurança do culto infantil que vai trazer bênção para a sua vida, vamos ver aqui, junto com essa balinha deliciosa. Olha, bem-aventurada a criança que participar do culto infantil. Quem aí está participando da Nação Kids? Você está. Bem-aventurada você, criança. Vamos ver a segunda bem-aventurança? Que delícia, tia Suzy. Bem-aventurada a criança que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Quem aí já aceitou Jesus? Todas as crianças da Nação Kids já aceitaram Jesus. Mas nós temos coleguinhas também que ainda não ouviram a palavra de Deus e têm oportunidade e pode ouvir pela sua boquinha, criança. Bem-aventurado. Que delícia, tia Suzy, tem balinha de morango aqui. Bem-aventurado. Olha só, a criança que está aprendendo a orar ao Senhor Jesus e intercede pela sua família e seus amiguinhos. Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus amiguinhos? A tia Suzy também quer pedir oração. Ore pela Nação Kids. Ore pela tia Suzy e todos os líderes da Nação Kids. Bem-aventurados também. Vamos ver. Olha, bem-aventurança é um tesouro que é difícil de abrir, mas ele não está tão escondido aos filhos de Deus. Vamos ver? Bem-aventurados a criança que leva consigo a espada. Bem-aventurada a criança que tem a sua Bíblia, que ora, que lê, que leva consigo a espada de Deus. Bem-aventurados, vamos ver também? Olha só. Bem-aventurados a criança que está aprendendo a compartilhar a palavra de Deus com seus amiguinhos. Você tem falado de Deus para seus amiguinhos? Você é uma criança bem-aventurada. Bem-aventurados também as crianças que têm semeado bons frutos. Você já ouviu a parábola do semeador. Você já ouviu também aqui que a gente tem que plantar a sementinha para que ela nasça e dê bons frutos. E como você vai plantar a sementinha? Você vai semear na vida dos seus amiguinhos, semear na vida da sua família, das pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Bem-aventurados também a criança que coloca sua fé e confiança no Senhor Jesus. Aonde que está a sua fé, criança? Aonde que está o seu coraçãozinho? Você crê em Senhor Jesus como o seu Salvador? Como o seu único e suficiente Salvador? Você crê que Jesus andou no mundo e ensinou aos seus discípulos e a muitos homens e mulheres a sua palavra para nos deixar essa herança, que é a palavra dele, a palavra de Deus? Então, coloque a sua fé e confiança no Senhor Jesus. Não tem ninguém que a gente possa confiar mais. Amém? Vamos ver também, bem-aventurada a criança que no culto infantil está aprendendo a se alegrar no Senhor. Ai, como eu amo ver isso, como eu amo ver aquelas crianças indo lá na frente, o pastor orando e vocês indo correndo para dentro da salinha e ficando triste na hora de ir embora. Tia Suzy, acabou a aula. Bem-aventurada a criança que se alegra na presença do Senhor. Bem-aventurada também, olha só, a nona bem-aventurança do culto infantil, né?
Bem-aventurada a criança que está aprendendo a perdoar e amar seus amiguinhos. Nós devemos perdoar, criança. Lembre disso. Perdoe e peça perdão, tá? Não carregue pecados com você, porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Lembre sempre. E bem-aventurada aqui por último, no nossas 10 bem-aventuranças do culto infantil, vamos ver o que o Senhor Jesus tem para falar para nós, porque isso é uma direção de Deus, né? Para as pessoas que escreveram essas 10 bem-aventuranças. Bem-aventurada a criança que está aprendendo a esperar pela volta do Senhor Jesus com muita fé. Você crê que o Senhor Jesus vai voltar? Você crê que nós iremos para o céu e vamos conquistar toda a herança que o Senhor Deus tem para nós? Eu creio, criança, e eu creio que você também crê. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você crê. E o Senhor Jesus está muito feliz de você estar assistindo esse vídeo. Então a tia Suzy trouxe essa palavra para você. Lembre sempre que bem-aventurado é ser feliz. Amém? É ser abençoado. E só tem uma condição para a gente ser feliz e abençoado nesse mundo. É crendo no Senhor Jesus. É não vivendo no pecado. É aprendendo a perdoar e amar. Amar sempre. Amar os seus amiguinhos. Amar os seus coleguinhas que fazem coisas erradas. Amar todas as pessoas. Aprenda a amar, criança. E o Senhor Jesus também deixou nessa palavra, lá em Mateus, no livro de Mateus, uma oração. Ele nos ensinou, porque as pessoas ficavam assim, mestre, como que eu vou orar? Como que eu vou falar com Deus? E ele falou para o povo assim, feche os olhinhos e fale com o Pai. Mas ele deixou uma oração para nós. Então feche suas olhinhos que a tia Suzy vai orar com você. Olha só. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós somos perdoadores. E não nos deixeis cair em tentação e nos livre de todo mal. Todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que o Senhor Deus deu. E é assim que você pode falar com o Pai, com essas palavras que o Senhor Jesus ensinou e com muitas outras que vierem ao seu coração. Fale com Deus todos os dias, criança. Fale com Deus, chame Ele de Pai. Fale para Ele que você quer perdoar e que você quer ser perdoado. Agradeça todos os dias pelo seu alimento na sua mesa. Agradeça pelo trabalho do papai e da mamãe ou das pessoas que colocam a provisão dentro da tua casa. Abençoe por todas as bênçãos. Agradeça por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado na sua vida. E reconheça que de Deus é todas as coisas. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ninguém merece mais amor do que Deus. Ninguém merece mais amor, mais glória, mais louvor, mais adoração do que o nosso Senhor Deus. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima palavra.